Oi, eu sou a Aline, Eu sou a Isabela e esse é o Pode Parir. podcast que vai descomplicar o seu parto e a sua maternidade. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, a Joana, minha amiga, psicóloga. E eu sempre digo pra Jo que a minha maternidade é muito mais leve porque eu tenho você para compartilhar. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês. A gente está no Mario Furtacor, então a gente vai conversar com vocês sobre a saúde mental materna. Então, trazer essa conscientização. Por favor, Jo, se apresente pra gente. Tudo bem, meninas? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Realmente, assim, né? É um mês muito importante. A gente tem vários meses de conscientização sobre diversos transtornos, sobre saúde mental, mas eu acredito que esse tema da saúde mental materna é algo que ainda é pouco falado, que a gente ainda não tem uma dimensão, especialmente antes de ser mãe e as pessoas que não são mães, então, em geral, né, tem uma dimensão muito pequena de como isso pode ser um momento delicado, especialmente ali no pós-parto, no puerpério, mas na realidade em todo o processo do maternar. Mas como isso pode ser um momento assim realmente delicado e como a gente tem que ter um olhar voltado para isso. Então é um mês que a gente deve de fato olhar para isso, deve ter uma conscientização maior, ter mais informação sobre isso, divulgar mais e falar mais sobre o assunto mesmo. Porque eu acho que é muito negligenciado isso, né? Eu até fiquei pensando assim, antigamente, essas mulheres que não tinham todas as informações que a gente tem hoje, até em relação a hormônios mesmo, né? Porque a gente vê muita questão hormonal do nosso corpo, enfim. E antigamente, como que era isso? Né? A mulher sofria... Mas sabe que eu acho que antigamente tinha menos? Porque antigamente parece que a rede de apoio era mais próxima. A família estava ali sempre próxima, sempre tinha uma avó, uma tia, uma parente, as crianças cresciam meio juntos e iam se ajudando. Hoje em dia a sociedade está um pouco diferente, né? Você acaba tendo filho, às vezes você nem tem a família na mesma cidade e você tem que dar conta de cuidar daquele filho, do trabalho e saber onde ele está, se ele está bem e tudo. E acabou sobrando muito para a mulher isso, né? Então por isso que eu acho que hoje tem mais sobrecarga do que antigamente. Né? Dá pra gente falar, na verdade, dos dois. Claro que cada caso é um caso, né? A gente vai conhecer histórias de mães que realmente tinham uma rede de apoio enorme e, como você falou, assim, tinha a vizinha, tinha a mãe, tinha a prima, tinha a tia, a amiga, muita gente por perto. Assim como a gente também conhece histórias daquelas pessoas que viviam, até na nossa região aqui é bem comum, que viviam mais isoladas no campo e que aí criavam seus filhos assim completamente sozinhos, né? Mas eu entendo também que são os dois lados da moeda, né? Hoje a gente tem mais informação de fato sobre como se dá toda a questão hormonal, sobre o que acontece no corpo da mulher, a gente tem mais essas informações, a gente também está num processo de desmistificar um pouco essa maternidade, porque por um lado também há um tempo atrás existia ali muito essa maternidade romantizada, essa maternidade que eu não podia reclamar, eu não podia, né, tudo tinha que ser lindo, tudo tinha que ser perfeito. Se eu reclamasse, como eu podia reclamar, se meu bebê era saudável, se estava tudo bem. Então isso é algo que a gente tem a passos lentos, mas estamos superando. Mas por outro lado, de fato, né, nós nos isolamos mais. A gente vive hoje numa sociedade de uma maneira em que a gente tá cada um na sua casinha, fechadinho. E eu acredito que pior, né? As redes sociais acabam nos mostrando ali um fragmento da vida das outras mães, que é aquele fragmento que, como eu sempre falo sobre as redes sociais, eu entendo assim que tá tudo bem você só mostrar o lado bonito da tua vida, porque é isso, é para isso que a gente usa as redes sociais. Só que quando você tá consumindo, eu como consumidora de conteúdo nas redes sociais, eu tenho que estar sempre muito atenta a esse fato. Eu tenho que sempre saber muito bem que aquele conteúdo ali, a pessoa pegou um fragmento do dia dela, que foi um fragmento bonito, que foi aquele momento que ela tava tomando meu café gostosinho, que eu tava vendo os meus filhos brincarem. Não foi o momento em que a criança estava com febre no meio da noite, não foi o momento em que
tinha alguém brigando, nada disso. E Então, as mães que mostram essa realidade recebem críticas falando assim, ai, você só vê o lado ruim da maternidade quando Isso. mostra a realidade, né? As dificuldades de cuidar de um filho, os perrengues que passam. Né? ou você tá expondo o seu filho, ou qualquer coisa nesse Por que sentido. fez filhos que se era pra reclamar tanto? Então a gente entra realmente nesse lugar onde eu olho a maternidade das outras mulheres e às vezes eu me sinto inadequada, porque eu começo a pensar assim, nossa, será que só eu que tenho dificuldade? A comparação, A né? comparação. E às vezes trazer muito pra nossa realidade. Qual é a realidade que você vive? Porque às vezes você vê lá a mulher, de manhã ela trabalha e à tarde ela vai no salão e ela ainda é uma super mãe, ela tem muito tempo pra ficar com os filhos. E aí você coloca lá naquela realidade, às vezes aquela mulher tem uma rede de apoio em casa muito boa, ela tem uma pessoa que cuida da casa, ela tem uma pessoa que faz almoço, ela tem uma pessoa que cuida dos filhos, né? Então é essa realidade que a gente tem que trazer, né? Qual é a minha realidade? Perfeito. E a rede de apoio, aqui eu sempre gosto de frisar, assim, a gente não precisa estar falando necessariamente de uma rede de apoio não paga, né? A gente pode estar considerando uma rede de apoio paga, então muitas vezes, né, se a pessoa tem condições, porque claro que a gente vai considerar que nem todos têm condições de pagar, que seja uma diarista para me ajudar a limpar a casa, ou que uma babá, ou até a escola, pagar uma escola ali para eu deixar meu filho uma creche, mas ter essa rede de apoio, seja a avó, a tia, a madrinha, né, uma babá, uma empregada, alguém para me ajudar nesse contexto, é muito importante e tira um pouco dessa sobrecarga. Isso também, já abrindo um contraponto, né, não diminui a maternidade de ninguém. Porque aqui a gente entra num lugar muito delicado, onde se colocou esse espaço para as mulheres que, se você não estiver sobrecarregada, se você não estiver se doando ao máximo, se você não tiver, então você não é uma boa mãe. Então você não está sendo mãe suficiente. Porque a mãe suficiente é a mãe que não dorme, a mãe suficiente é a mãe que leva, que busca, que amamenta, que faz isso, que faz aquilo. Cuida da casa, cuida do marido. Isso. Que faz sexo todo dia. Que tá com a mesa posta na hora que o marido chega, Então, opa, calma lá, né? Será que se eu contratar alguém para me ajudar, ou se a minha mãe vai lá me dar uma força, isso vai me tornar menos mãe? Ou será que isso vai fazer com que eu seja menos digna de ser olhada com essa virtude da maternidade, que é uma virtude tão linda, né? E essa cobrança é muito louco, né? Porque agora até me veio algumas coisas assim, de às vezes as pessoas soltam algumas frases assim para algumas mães e às vezes elas não têm nem noção, né, do que ela tá falando ali. Tipo, eu trouxe pra minha realidade mesmo, assim. A minha rede de apoio é uma rede de apoio muito boa e tal, a minha mãe especificamente sempre, né, tá ali pra me ajudar e tal, mas vira e mexe, ela faz alguns comentários e dá pra ver que é algo assim que, sabe, eu acho que ela não tem nem ideia, assim, quando ela fala, entende? Não, mas a filha é tua, sim, né? Tipo, eu sei. Nossa, obrigada por essa informação. Obrigada por me lembrar. Eu não lembro todas as vezes que eu acordo durante a noite pra dar de mamar pra ela. Eu não lembro que ela é minha filha. Aí que tá a parte que eu acho interessante, porque as pessoas, elas têm essa questão, né, de olhar pra mãe como se essa mãe tem uma rede de apoio, se ela deixa o filho com a avó, ou se ela tem uma babá, então ela tá tranquila. Então essa maternidade é uma maternidade tranquila. E eu ouso dizer que não existe uma maternidade tranquila, né? Assim, nesse sentido, não que não exista no sentido de saúde mental, existe sim, a gente pode buscar isso e a gente tem que sim caminhar nesse sentido. Mas essa maternidade idealizada, onde eu tô sempre tranquila, descansada, onde eu não me preocupo com meu filho em momento nenhum, onde meu filho... Porque, na verdade, quem é mãe sabe, e aqui eu entro realmente num lugar que, na psicologia, né, a gente sempre fala sobre isso. Eu não preciso experimentar a dor do meu paciente para tratar ele. Mas algumas situações
Se eu passo por aquela situação, com certeza eu consigo compreender muito melhor. E a maternidade, eu entendo que é uma dessas situações. O meu lugar de fala como mãe mudou muito a minha compreensão sobre o que é a maternidade. Ainda que eu tenha toda a rede de apoio do mundo, eu sei o que é me preocupar com meu filho se ele amanhece com o nariz escorrendo ou febril. E eu pensava, tudo bem, eu posso ir trabalhar, mas em todos os meus intervalos a minha cabeça vai estar lá pensando, nossa, como será que ele tá? Será que ele melhorou? Será que lembraram de dar o remédio? Será que... E isso é algo que, se você não vive a maternidade, talvez você não vai entender o que é exatamente. Nesse ponto aí, eu acho que entra muito a sobrecarga materna. Porque assim, a mãe já tem essa predisposição a pensar em tudo, né? Mas fica muito... A mãe tem que saber onde estão as coisas, a mãe sabe os horários que dá o remédio, a mãe sabe o nome dos professores e quais são os horários das atividades. A mãe, quando precisa sair trabalhar, precisa saber aonde que eu vou deixar meu filho, quem que vai cuidar, que hora que eu tenho que buscar, o que ele vai comer. E tem realidades que o pai acompanha isso, mas assim, é uma minoria, né? Então eu acho que hoje existe uma sobrecarga porque além da mãe ter que pensar em tudo isso, ela tem que sair para trabalhar. E tem que estar tudo funcionando. Não, e em casa. E aí a gente esquece de uma coisa, né? Porque daí a gente fala assim, a mulher que é mãe, a mulher que trabalha, a mulher que cuida da casa, a mulher que cuida do marido e a mulher que é a mulher. E a mulher que precisa ter uma sanidade mental, né? E tudo isso tá junto. E você Porque vê a gente que não lá... fala sobre uma mulher que cuida de tudo isso e às vezes tipo assim, né? A cabeça tá... Mas não, ela precisa, na verdade, ela precisa se colocar em primeiro lugar. Só que veja que na nossa lista, em geral, bem como você narrou, a parte mulher fica lá no último lugar, né? Depois que eu arrumei a casa, que o mercado tá feito, que eu abro a geladeira e tem lá o leite, ou a carne, todas as coisas que precisam ter, os legumes, porque o meu filho tem que comer tantos legumes por dia, tantas frutas por dia, e não sei o que, todas essas peculiaridades, todos esses pormenores da maternidade, onde eu tenho que cuidar de cada detalhezinho, porque se o meu filho não comer 5 variedades de legumes por dia, eu não sou uma boa mãe. Se o meu filho não tomar tal e tal suco sem açúcar e não sei o que, orgânico e lá, eu não sou uma boa mãe. Quando finalmente eu termino essa lista infinita, se é que a gente em algum momento termina, aí eu entro em algum momento para olhar para mim. Pra dizer, tá, e agora? E eu? Onde que eu fico? Cadê o meu lugar nessa história? E quando a gente fala sobre a saúde mental materna, né, que é o grande tema aqui, aí eu acho que isso fica bem complicado, porque a gente não tá falando só de uma prevenção de doenças. A gente não tá falando só de, vamos prevenir uma depressão pós-parto, o que a gente faz quando tem um baby blues. Não, a gente tá falando realmente de durante todo um maternar, como que eu faço para equilibrar todas essas tarefas e ainda me cuidar, e ainda ter a minha saúde mental em dia, ainda conseguir olhar para mim, tirar um tempinho para mim, fazer um chazinho quentinho e sentar sozinha, quieta, um segundo. E muitas mulheres eu acho que se culpam, né? Se culpam por ter um momento, porque para cada uma, eu acredito que para cada uma vai ser diferente, né? Pra uma pode ser ali um chazinho quentinho, pra uma pode ser, sei lá, deixa eu ficar 2 horas na academia, pra outra pode ser, eu quero ir no salão, quero me cuidar, pra outra, eu quero dormir. Um banho demorado. Então eu acho que pra cada lavar o cabelo. Lavar o cabelo, Então pra cada uma é a individualidade ali de cada uma, né? E eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, da individualidade, né? De cada mulher ali, a gente fala sobre a maternidade, mas a mulher tem que saber que é o que dá certo lá dentro da casa dela, é o que dá certo pra ela, né? Também, né? Tem aquela mulher que vai se descobrir mulher de novo depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de 3 anos. E nisso vem também a cobrança por parte do marido no casamento, que não consegue entender por que aquela mulher tá tão voltada só pra maternidade. Mas isso a gente tá falando do marido que, olha, pelo amor de Deus, mas é o marido que assim...
é a realidade, né? Existem realidades assim, né? E eu vejo assim que tem tantas coisas pra gente falar sobre isso, assim, porque sobre essa questão de saber o que funciona pra você, eu percebo até na clínica, foi uma demanda que eu comecei a perceber muito comum. Eu atendo, a maior parte dos meus pacientes são mulheres e são mães. E eu percebi que várias delas, se eu pergunto assim, o que você gosta de fazer, não é nem o que você faz, o que você gosta de fazer pra relaxar, pra se cuidar, o que você faria se você tivesse tempo? E muitas vezes elas não sabem sequer me responder a essa pergunta. Sabe esse momento que você se perdeu tanto de você, você se identificar tá tão longe que você nem sabe mais se seria um banho quente, se seria um chá, se seria assistir uma série. Eu nem sei mais o que seria, o que faria isso por mim. Então, primeiro passa por esse lugar de se redescobrir, de descobrir, porque muitas vezes o que funcionava pra mim lá antes da maternidade já não funciona mais. Ou eu já não tenho mais todo aquele tempo pra fazer, né? Talvez maratonar uma série durante 5 horas não vai mais dar. Então, o que dá pra fazer com 20 minutos, meia hora? Eu acho que tem 2 pontos também. Aquela mulher que quer resgatar a mulher que existia antes da maternidade e aquela que entende que aquela mulher não existe mais, mas não quer dizer que essa mulher de agora não possa fazer. Porque você já não vai, você é uma mãe, você vai ter as suas prioridades, você vai pensar diferente, mas não quer dizer que você não pode descobrir novas coisas também, né? Eu tava vendo um relato outro dia de uma mulher falando assim, nossa, o perfume que eu usei a minha vida inteira, depois que eu me tornei mãe, eu sinto o cheiro daquele perfume e eu penso assim, nossa, nada a ver mais esse perfume comigo. Então, assim, eu preciso encontrar novos cheiros, novos perfumes. E é uma analogia que cabe muito bem aqui, né? Porque talvez coisas que antes a gente adorava fazer antes de ser mães, hoje sejam outras coisas. Então, assim, é importante... eu acho que tem mulheres que se perdem muito nesse caminho aí. Umas que logo percebem e se conscientizam disso, já conseguem voltar. Outras que a gente vê, mulheres, sei lá, o filho tem 10 anos e o mundo é aquilo, né? Até outro dia uma conhecida minha tava conversando sobre isso, assim. O filho tava com 4 anos e não tinha ido pra escolinha ainda e tava só com a mãe. E ela até pegou e falou assim pra mim, falou, eu não sei como vai ser quando ele for pra escola, porque eu acho que aquela mãe vai pensar assim, e agora? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora que ele não tá aqui? E claro, a gente sabe que a entrega, principalmente aí na primeira infância, a gente sabe como que é, né? A gente sabe que é uma demanda muito grande, que é uma entrega muito grande, mas mesmo no meio disso tudo, a gente consegue se encontrar, né? E claro, contando aí com uma rede de apoio, seja paga, seja não paga. Pai não é rede de apoio, tá, gente? Que fique bem claro isso. Sim, vamos estabelecer isso. Pai não é pai não ajuda. Pai participa, faz parte, né? Exatamente, né, Isa? A questão de quando que eu vou me encontrar passa por tudo isso. Passa por, muitas vezes, eu ter uma rede de apoio, mas passa também por eu querer me encontrar de novo. Eu sentir essa necessidade, eu perceber essa necessidade. Porque, às vezes, essa idealização da maternidade, do filho, ela vem de um tamanho tão gigantesco que entra, eu não vou falar desse caso específico porque eu não conheço essa pessoa, mas pode muito bem ser um caso assim, em que a pessoa entra naquilo ali tão de cabeça e aquilo vira a vida absolutamente inteira dela, porque aquilo ali faz muito sentido para ela naquele momento. Como você falou, ali na primeira infância, a gente entende que a criança vai demandar muito. Mas se eu não tiver o mínimo desse distanciamento, se eu não me encontrar, se eu não me buscar nesse processo, em algum momento essa criança, ela precisa, é saudável que ela aos seus próprios voos, que ela caminhe com as próprias pernas. E aí aonde fica essa mãe, né? Aí aonde fica essa mulher? Que lugar que ela vai ter se a vida inteira dela é ser mãe? Então, ali a gente fala novamente desse luto da maternidade. Muitas vezes a gente fala desse luto, né? Ali na própria gestação, muitas vezes, né? Quando a gente perde o corpo que a gente tinha. Algumas mulheres amam o barrigão, algumas mulheres se olham no espelho
e não suportam ver o corpo mudando de uma maneira completamente incontrolável. Algumas mulheres vão sentir esse luto ali no parto, no momento em que às vezes eu não tenho o parto que eu idealizei, o parto que eu sonhei, às vezes na amamentação, quando a amamentação não sai do jeito que eu queria, às vezes até mesmo no filho, porque especialmente nos primeiros filhos a gente tem essa característica de sonhar, né? Muitas vezes aquela coisa, eu sempre fui bem menininha, então eu sempre fui aquela criança que brincava com a boneca e sonhava com esse filho que ia ser o meu filhinho, que eu ia botar pra dormir, que eu ia dar de mamar, que eu ia fazer isso, que eu ia fazer aquilo. E aí, quando eu finalmente tive um filho, esse castelinho desmoronou, né? Porque assim... brincar disso todo dia. E assim, não tem horário, o Benezinho acorda de madrugada mesmo. Agora É isso. Não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Onde tira a pilha, onde desliga aqui, botãozinho. E, enfim, às vezes essa desconstrução, né, dessa idealização acontece ali nesses primeiros momentos, mas às vezes também vai acontecer muito lá pra frente. Quando finalmente eu tenho que lidar com o fato de que, eu fui mãe para essa criança, para esses meus filhos durante tantos anos, e muitas mães fazem isso, inclusive, até os filhos casarem, até os filhos saírem de casa, mas em algum momento eu vou ter que cortar esse cordão umbilical, em algum momento o meu filho vai ter que ir para o mundo e eu vou ter que me encontrar, eu vou ter que olhar para mim e dizer, ok, então quem eu sou longe desse serzinho meu aqui. Meu filho não queria ficar segurando a minha mão na porta da escola essa semana. Mas Aline, por favor, tem quantos anos? Vai fazer 10. 10 anos, viu? É o meu sonho, porque o meu só chora pra ficar na escola. Já Eu só passou. queria que ele fosse. Viu? Não fica segurando a mãozinha dele. Mas Faz eu falei, mas você tem que agradecer que você tem uma mãe que Que vem te trazer na escola. história é essa. Mas olha como é que Mas é, né? faz parte. E olha Mas como a isso mãe é faz meio louca parte. também, É né? isso, a gente No tem... geral, assim, a gente é Claro. meio louca. A gente tem essas idealizações. E tudo que a gente tá falando aqui, talvez a gente fale até de um universo também idealizado. Onde a gente tem um cenário aqui, a melhor maneira é um equilíbrio entre a maternidade e o ser mulher, e o trabalhar, e o ser esposa. Beleza, isso é o melhor cenário, mas assim, isso é o que a gente vai conseguir praticar? Não, longe disso, Eu né? falo bastante isso na educação perinatal. Em relação ao parto, não tente controlar o que a gente não tem controle. E a gente não consegue planejar exatamente como vai acontecer o parto. Por isso que, às vezes, quando planeja muito, tem as frustrações, né? E a maternidade é a mesma coisa. A gente estuda muito. Hoje em dia tem muito mais conteúdo pra gente estudar também do que tinha antigamente, pra gente saber o que fazer. Mas nem sempre vai rolar, né? Então, frustração e culpa é o que vem. Como lidar com essa culpa também de não estar conseguindo, às vezes, fazer o que está escrito ali. Tá dizendo que a introdução alimentar tem que ser desse jeito, mas eu não tô conseguindo. Aí você fica frustrada. Até com esses conteúdos eu acho que tem que cuidar muito. Tipo assim, eu digo por mim, eu nunca fiz nenhum curso, nada, de sono. E tudo bem quem faz, né? Sim. Tipo, ok, mas eu não é uma coisa que eu vejo dando certo pra gente. Mas eu acho que tem que cuidar muito com isso, porque hoje em dia todo mundo vende curso pra tudo, né? Então tem curso pra introdução alimentar, tem curso pra amamentação, tem curso pra rotina de sono, tem curso pra tudo, tem curso, né? Como fazer papinho do Nanetana, tem curso. E assim, não é uma receita de bolo. Não, bebê. Igual. Não existe, a gente precisa entrar, tanto que até na gravidez, assim, eu já entendi isso. Eu falei, a Flor é um indivíduo que nunca existiu, né? A gente não se conhece, apesar de eu estar gestando aqui, a gente não se conhece. Então eu preciso me abrir para conhecer minha filha, para conhecer as demandas dela. E eu vejo, assim, claro que eu senti que isso foi muito leve, assim, sabe? Foi muito leve para nossa realidade ali, porque é isso, é o individualismo de cada criança, né? A gente vê. A Ju, inclusive, tem dois meninos. E a gente vê ali, os três sempre estão juntos, né? Os dois dela e a Flor. Nenhum é igual o outro. Muito Eles diferente. têm, assim, personalidades completamente diferentes. E
nessa questão de irmão também deve acontecer isso, porque você tem um filho de uma forma, então você já sabe ser mãe. Aí chega outra criatura completamente diferente. Completamente diferente. Opa, peraí, achei que eu soubesse. Opa, achei que ia ser assim. E é muito engraçado, porque aí entra, você estava falando da culpa, né, de toda essa questão das expectativas. Então imagina que até eu como psicóloga, eu sei, né, na teoria eu sei que a gente não deve jamais comparar um filho com o outro, a gente não compara. Tá. Na teoria é fácil. Como é que eu não vou comparar, sendo que quem me ensinou a ser mãe foi o Vicente, meu mais velho, foi o Vicente, eu não sabia o que era ser mãe, como eu falei antes, né? Então, eu inaugurei a minha versão materna, a minha versão mãe com o Vicente, com ele que eu aprendi a desconstruir ali os meus castelinhos de como que era a maternidade, como que era um parto, como que era uma amamentação, como que era trocar uma fralda, como que era tudo isso. Como que eu não vou comparar, sendo que essa é a minha referência? Então eu me pego o tempo inteiro comparando, mesmo não querendo. E aí, claro que vem ali por um instante esse sentimento de culpa, né? De, poxa, eu não devia estar comparando, não devia comparar. E olha como é engraçado, né? Porque a gente sabe que a gente não deve, a gente faz. Então isso eu vou usar esse meu exemplo, mas a gente pode generalizar para qualquer tipo de comportamento. Eu sei que eu não devo gritar com meu filho, e eu gritei. Eu sei que eu não devo, que eu devo dar diversos tipos de legumes por dia, e eu não consigo dar. Eu sei que, enfim, todas essas informações que a gente tem, e muitas vezes a gente não consegue chegar à altura daquela maternidade idealizada que a gente sonhou, que a gente imaginou que deveria ser. Como lidar com isso, né? Como lidar com essa culpa? A questão a culpa vai existir. Ou a culpa, ou um sentimento de tristeza, ou um sentimento... Esses sentimentos, eu sempre falo assim, né? Que os nossos sentimentos, eles são adaptativos. Então, eles nascem com a gente. A gente vem já, como seres humanos, nós viemos com eles desde da barriga da nossa mãe, a gente já vem com os nossos sentimentos. Eles são inevitáveis, não tem como a gente evitar os sentimentos. Só que o que a gente pode fazer? Assim como, se tá chovendo lá fora e eu não gosto de chuva, se eu simplesmente ignorar a chuva, se eu disser assim, não quero olhar pela janela, eu não quero saber que tá chovendo porque eu não gosto de chuva, então eu não vou olhar, não quero saber que tá chovendo. Vocês não concordam comigo que eu vou sair muito mal preparada para chuva? Eu não vou levar um guarda-chuva, eu talvez vou sair mal vestido, vou sair de chinelo, vou sair com uma roupa inadequada. Vai ser muito mais sofrido para mim sair na chuva se eu não olhar para ela do que se eu olhar. Se eu olhar para a chuva, eu posso xingar, eu posso achar ruim, eu posso achar horrível, eu posso fazer parar de chover, eu não consigo, tá fora do meu controle. Mas eu consigo... Tá bom, vou colocar um sobretudo, vou pegar um guarda-chuva, ou vou optar por ir de carro hoje ao invés de ir a pé. Vou fazer o que está no meu alcance para tornar isso menos desagradável. É assim com as nossas emoções. Então, com a culpa, assim como qualquer sentimento de ansiedade, de tristeza, ele vai vir. Olhar para ele, aceitar que ele existe, é melhor do que eu ficar negando ele, tentando fazer de conta, não, eu me senti culpada, não, eu não posso me sentir culpada, deixa isso pra lá, isso tá errado, eu não posso acolher, né? Acolher o sentimento. Acolher esse sentimento, entender por que ele tá ali. Tá, eu tô me sentindo culpado porque eu identifiquei que eu não devia ter comparado os meus filhos, mas ao mesmo tempo entender, poxa, é a minha única referência. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Eu acho que a gente se cobra muito, assim, a mulher, no geral, eu acho que a gente se cobra muito, e aí junto a mulher mãe, essa cobrança é ainda maior. E hoje, um assunto polêmico, né? A gente fala muito sobre o empoderamento feminino. Então, a mulher empoderada, que é a mulher que trabalha fora, que ainda tem tempo de cuidar da casa, a casa dela sempre tá impecável, né? A comidinha sempre tá posta na mesa, os filhos estão sempre com as melhores roupas e com um chuquinho no cabelo e tudo bonitinho. Essa mulher é a melhor esposa pro marido dela,
né? Ela tem tempo pra cuidar da sanidade mental, ela vai no salão toda semana, enfim, né? Aquela lista. E a gente vê como isso do empoderamento feminino traz mais cobrança para essas mulheres, né? Porque é uma mulher, então, que ela tem que cuidar de absolutamente tudo Você e muitas mulher, vezes... Você é poderosa e você pode fazer isso. eu posso, mas eu não quero. Eu posso, mas eu tô bem de boa, não tô afim não, muito obrigada. Eu faço. Entendeu? Porque assim, é a mulher também que não precisa de ninguém, é a mulher que não precisa de ajuda, porque ela é autossuficiente, né? E a gente vê que na maternidade essa questão não preciso de ninguém, tá louco, né? Nós, existe, como amigas mesmo, como eu comecei lá no início falando, é muito mais leve a maternidade quando você tem com quem compartilhar as coisas sem filtro. Então assim, nossa, hoje foi punk. Né? E compartilhar as coisas, porque aí entra nessa cobrança também de assim, não, porque, nossa, eu não posso falar que hoje meu filho tava tipo assim, nossa, virando minha casa de cabeça pra nossa, eu tô baixo. meio, tipo assim, surtada, eu quero um tempinho dele, nossa, 30 minutos ali eu vou conseguir me recompor. Então, pra essas mulheres empoderadas, isso não acontece, assim, claro que eu nem sei se existe essa mulher, né? Eu vejo assim, que a minha percepção disso, eu acho que muito, né, dentro da psicologia, assim, e dentro dos casos que eu conheço, existem alguns perfis diferentes. Então, eu percebo, assim, que tem aquela mulher que ela vai fazer tudo isso e de fato, ela faz e ela realmente se orgulha muito desse lugar e ela acredita muito que ela tá certíssima em fazer tudo isso e talvez pior, ela ainda vai julgar as outras mulheres que não fazem, porque ela acha assim que se eu dou conta, todas dão conta, todas deveriam dar conta. Sem compreender que carga que é essa que ela tá carregando, por que ela precisa carregar isso sozinha, sem nunca ter se perguntado, ter se feito essa pergunta, né? Tá, mas por que eu não posso pedir ajuda? E se um dia não conseguir, talvez venha uma frustração maior ainda. Uma frustração, uma sensação de fracasso, por que eu não consegui, né? Então, tudo bem você não ser essa mulher e todos nós precisamos de ajuda. Quando eu consigo identificar isso, quando eu consigo entender isso, que eu posso pedir ajuda, que todo mundo precisa de ajuda, que eu posso ser vulnerável, e isso no lugar da mulher e do homem, né? Porque os homens também entram muitas vezes nesse lugar, as mulheres entram nesse lugar da empoderada, os homens entram naquele lugar do não pode chorar, do tem que estar sempre fartão, tem que estar sempre, não pode demonstrar emoções, não pode... Então, quando eu consigo me mostrar vulnerável, quando eu consigo ter uma parceria, muitas vezes, dentro de um relacionamento com meu parceiro, com a minha parceira, onde eu posso, né? Poxa, eu posso desabar aqui, eu posso chegar no final do dia e às vezes estar lá descabelada e dizer, meu Deus, hoje foi um caos e eu preciso que você pegue essas crianças e leve para passear por meia hora, pelo menos, para eu organizar minha mente e não surtar. Quando eu tenho esse espaço para ser essa pessoa genuína, a minha vida consegue ser mais leve. Mas, claro, tem pessoas que funcionam, que acreditam também que funcionam bem assim, e isso vai muito de pessoa para pessoa, né? Isso que você falou da questão de pedir ajuda. Você como psicóloga, que então é uma pessoa que a tua profissão é essa, né? A tua profissão é estar ali. Então a gente não tá falando só de uma amiga, do parceiro, de uma rede de apoio, a gente tá falando de uma profissão que você está ali para acolher e para ajudar essas pessoas. Você já teve algum caso assim em que aquela pessoa foi buscar ajuda, mas estava até meio assim, meu Deus, será que tá certo isso? Será que, meu Deus... Constantemente, até porque, como eu comentei, né, a maior parte das minhas pacientes são mulheres, são mães, então eu percebo que muitas delas, até nas perguntas que eu faço, quando eu pergunto, né, por que você tá aqui, o que você precisa, o que te trouxe até aqui, muitas delas às vezes não sabem responder, ou às vezes quando respondem com vergonha de estar falando, né? Eu não tô bem porque eu sinto que eu não tô mais me encontrando, ou eu preciso melhorar minha autoestima, ou alguma coisa assim, como se isso fosse pequeno, como se isso fosse algo irrelevante, como se esse lugar dela fosse um lugar que, sabe, não é grande o suficiente, não é importante o suficiente para eu estar aqui usando do teu tempo. E daí o primeiro passo na terapia
é realmente tirar esse lugar, né? É colocar ela num lugar de tá tudo bem. E isso sobre qualquer problema, porque uma coisa que eu falo assim, né, para todos os pacientes, homens, mulheres, enfim, o teu problema, ele não é menor do que o de ninguém. Ah, mas é que tem pessoas, como a gente vê agora, né? Ah, tragédia no Rio Grande do Sul. Sim, são problemas enormes e que a gente não tem controle sobre aqueles problemas. Me angustia muito pessoalmente, assim, né? Eu tenho noites que eu acordo no meio da noite pensando sobre isso. Mas a questão não é porque aquelas pessoas estão sofrendo que o teu sofrimento não merece ser olhado. E que o teu sofrimento, porque muitas vezes, mas por que então que outra pessoa que passou pela mesma coisa que eu consegue lidar tão melhor do que eu tô lidando? Terapia. Também, mas também por causa de habilidades que ela teve, por causa de vivências, por causa de... Eu falo assim que, se fosse eu, sabe essa frase assim, né? Se fosse eu no lugar dela... Essa é uma frase que a gente nunca deveria usar, porque se fosse você no lugar dela, você faria exatamente o que ela fez. Se você tivesse a mesma genética, a mesma hereditariedade dela, se você tivesse vivido exatamente as mesmas coisas que ela, tivesse passado pelas mesmas coisas que ela passou, passado pelos mesmos traumas, tido as mesmas crenças, desenvolvido os mesmos pensamentos, vivido exatamente as mesmas coisas, quando chegasse nesse momento, você faria exatamente o que ela fez. Porque é exatamente isso. Então, esse sofrimento que está ali interno, ele é justo, ele é válido. E a gente tem que validar isso, né? A gente tem que entender que tá tudo bem ter isso, né? Sabe que isso entra um pouquinho também em uma das perguntas que a gente recebeu ali na caixinha. Como diz, hoje a gente tem mais acesso à informação e desde lá do parto. Então, assim, ao contrário daquela mulher que se cobra em seguir tudo, tem aquele caminho da amamentação, do parto, de tudo que cobram muito a mulher. Mas por que você está fazendo isso? Porque ela estudou e ela sabe que aquilo ali é melhor. Então, ela vai amamentar até quando ela quiser. É ela que está passando por isso. Então, daí começa a vir já está na hora de dar a mamadeira. Por que você não dá isso para ele comer? Por que, né? Ou então uma mulher que eu acho muito chato isso, que é a mulher que então escolheu uma cesárea. Ela tem informação, mas mesmo assim, ela escolheu uma cesárea. E aí, nossa, mas por que eu no lugar dela? Sim, você não sabe, né? O que ela julga, né? Julga, vem essa cobrança, nossa, mas por que você não quer um parto? Olha, né? Se essa mulher tem informação, porque uma coisa é a mulher não ter informação, não entender, né? E vindo do Brasil, enfim, né? Mas não, a mulher tem informação e mesmo assim buscou aquilo. E por que tem essa cobrança tão grande, né? Aí às vezes a mulher que amamenta pouco tempo por que você amamentou pouco tempo? Aí a mulher que amamenta muito tempo, nossa, mas já tá na hora de desmamar essa criança. Sempre tá errado, né? Aí a pergunta que veio falam que somos exageradas, que parece que só nós sabemos e que antigamente não se fazia assim. O que fazer? Porque vem essa sobrecarga, eu libero a criança para fazer o que querem ou eu sou a chata que vai continuar? Aqui eu creio muito assim que a maternidade, nesse ponto, ela me ensinou algo muito, muito, muito precioso. Vou falar um pouco sobre a minha experiência pessoal, porque eu acho que nesse caso específico perpassa muito a minha experiência como psicóloga, né? Mas as críticas, especialmente na maternidade, vão vir. Como a Isa falou, é a questão de se você amamentou pouco tempo, por que você amamentou pouco tempo? Se a criança tem 3 anos, 4 anos e tá mamando, nossa, que exagero, por que tá mamando até essa idade? Tá na hora de desmamar. Se a criança dorme na cama compartilhada, nossa, você é louca, vai matar a criança. Se a criança dorme no berço, nossa, a criança vai se sentir abandonada, você tá fazendo isso, que maldade. Qual é o meio termo? Não. Entende? Assim, você nunca vai satisfazer todo mundo, ainda que você... Porque normalmente essas críticas até vêm de um círculo próximo, mas ainda digamos que num universo muito lindo, em que todo mundo do círculo próximo esteja ok com a tua maneira de maternar e consiga te respeitar, vai ter a tia no supermercado que vai olhar pra você e vai falar isso. Vai vir, a crítica vai vir. E aí, o que eu falo, o que eu aprendi pra mim mesmo, e o que eu falo muito pras minhas pacientes qual é a tua motivação? Você conhece a tua motivação?
Se você conhece o teu propósito, a tua motivação, por que você escolheu fazer aquilo ali? É a questão da informação no parto. Se eu sei, se eu tenho todas as informações do mundo e eu optei pela cesárea e eu falei, não, mas eu quero, porque não sei, enfim, não consigo imaginar, mas porque sim, porque eu quero, porque eu não quero passar pela dor da contração, porque por algum motivo eu tenho um trauma com relação a isso, não quero passar por isso. Ok, você tem a tua motivação. Se outra pessoa vier e falar alguma coisa pra você, você consegue dentro da tua mente entender assim, bom, isso é a visão dela, é a opinião dela, mas a minha motivação tá clara pra mim, isso vai fazer sentido pra mim. Quem vai ter que lidar com isso a longo prazo sou eu. Eu vou dar um exemplo meu também com os meus filhos, assim, né? Existia uma cobrança de pessoas relativamente próximas, não super próximas, mas relativamente próximas, porque a gente trabalha muito com uma educação respeitosa, né? Sem bater, enfim. E as pessoas não entendiam, né? Muitas pessoas não entendiam, especialmente naquela fase ali dos 2 para 3 anos, em que tinha aquelas birras homéricas e a criança se atirando no chão e gritando. E aí muitos olhavam pra gente e falavam assim, vocês têm que colocar limite, tá faltando uma palmada, tá faltando levá-la pro quarto e dar uma surra e encerrar essa história. E claro que eu não vou dizer pra vocês assim que isso é fácil de ouvir, não é fácil de ouvir, na hora você ferviu o meu sangue, porque imagina assim, teu filho já tá ali descompensado, você já tá tentando ter toda a calma do mundo pra tipo, ok, deixa eu me acalmar pra eu lidar com essa criancinha. E aí ainda vem uma pessoa de fora falar pra você que você devia fazer tá. Então, em geral eu nunca respondi nada, eu realmente não respondia porque eu não vou entrar num embate com essa pessoa, eu não vou conseguir, eu tenho essa filosofia de vida assim, que eu não tento convencer pessoas que não estão dispostas a serem convencidas. Então, se a pessoa não tá aberta a uma discussão, ela não tá aberta, a mente dela não tá aberta a aprender o que eu tenho pra ensinar pra ela, eu não vou nem entrar na conversa com ela. Então eu só não respondia e normalmente pegava meu filho, levava para um outro lugar mais restrito e tudo mais. Mas o desfecho final da história e a questão da motivação, que daí foi, acho que quando selou muito bem esse meu aprendizado. Por que eu fazia aquilo? Porque eu sabia que aquela era uma maneira de criar ele respeitosamente. Que se eu criasse ele de uma maneira respeitosa, ele futuramente se tornaria uma criança que respeitaria os outros, que seria mais amoroso, que seria... E aí hoje, essas mesmas pessoas que faziam essa crítica percebem ele como, nossa, como o Vicente é carinhoso, como o Vicente é gentil. O Vicente volta e meia e fala com uma pessoa assim, não, eu te amo, não sei o quê, e ele é muito carinhoso nesse sentido. E essas pessoas assim, muito turronas, muito duras, então pra eles é tipo aquela coisa que derrete o coração, e eles ficam, ai, como o Vicente é, como o Vicente é. A minha vontade, claro, né, agora não psicóloga, Joana, pessoa física, né, é olhar pra pessoa e falar assim, pois é, ele é assim, porque lá atrás eu não fiz o que você falou que era pra fazer. Mas a gente não precisa disso, a realidade é que se a gente estuda tanto, se a gente sabe, né, que, poxa, que amamentar, ou a questão do amamentar é pelo menos até 2 anos o que seria indicado. Então, assim, se a mãe não optou por amamentar menos, tá tudo bem. Se dentro da motivação dela eu não suportei, pra mim era muito difícil, pra mim era muito ruim, na minha motivação tá tudo bem. Agora, pra mãe que resolveu amamentar até 4 anos, tá tudo bem se ela também olhar e falar, poxa, se meu filho gosta, sabe, eu tô feliz fazendo isso, pra mim tá bom, pro meu filho tá bom, por que não? A opinião dessa pessoa que tá fora vai existir, vai vir. Essa opinião é inevitável. Isso eu falo Inerente ao processo. Eu falo para minhas gestantes também, porque todo mundo fala assim, quando eu falo que eu quero parto, eles falam, você não vai aguentar, você não precisa falar. Quando alguém fala alguma coisa assim pra você, ela tá falando das limitações dela. Isso. E não das suas. Então, assim, eu acho que... E por que você escolheu?
né? Por que que você tá aqui? E muitas vezes no parto a gente até tem que trazer a mulher. Por que que você escolheu isso? Isso. Né? Talvez é a grande pergunta do parto, né? Por que você escolheu? Qual é a tua motivação? É isso que vai te levar até lá. E nesse sentido do o que né? Como que a pessoa responde a essa questão do você não vai aguentar, é muito difícil. Esse você não vai aguentar, ela tá sim falando sobre ela mesma e não sobre a gestante, mas a gente também tem que considerar que você não vai aguentar, muitas vezes diz sobre uma dor dessa pessoa. Talvez ela não aguentou, talvez ela escolheu uma cesárea porque achou que não aguentaria, talvez ela, e aí você entende que tem uma dor lá dentro dela que ela não resolveu. E que aí se ela vê você tendo esse parto, que ela sonhou tanto que ela teria e que ela não teve, é como se ela admitisse assim, poxa, por que ela consegue e eu não? Por que ela conseguiu e eu não? Então, muitas vezes, quando as pessoas vêm criticar ou falar alguma coisa, diz muito mais Sobre as relação dores sobre a pessoa que tá criticando do que aquela pessoa que E eu tá acredito criticando. que uma forma de olhar para isso, que eu acho que gera menos sentimentos ruins, assim, uma forma mais empática, é entender que não é que ela tá falando por mal, mas ela tá falando muitas vezes de um lugar de dor, de um lugar de uma ferida dela que não foi sarada. Terapia. Terapia. E que se ela talvez fosse pra terapia, ela saberia disso e ela conseguiria. E sabe que nesse Dia das Mães, teve muitos felizes Dia das Mães, e uma coisa me pegou muito, que foi, feliz dia aí tinha a figurinha da mãe tacando um chinelo na criança, né? Quando eu vi aquilo, eu fiquei com uma vontade de responder assim, eu sinto muito pela sua infância. Porque a pessoa não tem noção Não. do que ela viveu e do que ela tá passando pra frente. E eu falei, nossa, tipo, que vontade. Mas é muito dolorido, né? Eu também. causar no Eu meio da vi família. isso pasmem, né? Eu vi isso, polêmica. Eu vi isso numa vitrine de uma loja aqui em Cascavel. Tipo, um desenho assim, feliz dia se correr apanha o dobro, alguma coisa assim, tipo, escrito na... E aí eu fiquei pensando, meu Deus, sabe? É essa definição que você tem de mãe, que triste ter essa... Tanta violência contra a criança. Que triste ter essa definição de mãe, né? A gente tem outra pergunta aqui, tá? A percepção que eu tinha de mim mudou completamente depois que me tornei mãe. É normal? É completamente normal. É justamente esse lugar que a gente estava comentando do luto da maternidade, né? Então esse luto, quando eu tô falando, é que parece assim, a gente coloca essa palavra luto junto com morte, né? E não necessariamente o luto ele tem a ver com a morte, mas de alguma forma morre uma pessoa lá, né? Eu faço uma analogia às vezes na clínica que eu acho muito cabível. Foi uma frase que eu li uma vez que eu acho bonita, assim, acho poética, que é assim, que quando a gente passa por um desafio muito grande, alguma coisa, quando a gente, né, vai ali escalar uma montanha, escalar a montanha é muito difícil. Descer a montanha também pode ser difícil. Agora, talvez a parte mais difícil é entender que a mulher que começou aquela escalada, você vai ter que deixar para trás. Aquela mulher vai ficar lá, no pé da montanha. E a mulher que saiu lá do outro lado é outra. Então, abandonar, né, se despedir muitas vezes dessa mulher que te acompanhou na jornada. Ela estava lá no ultrassom, ela estava lá no parto, ela estava lá, mas ela vai se esvaindo aos pouquinhos e de repente você olha para o lado e essa mulher desapareceu. Cadê ela? Onde que ela tá? E eu já usei isso em parto também para falar com as gestantes, de se despede agora da filha, falava o nome dela, né, da fulana filha, da fulana esposa e tal, e dê boas-vindas para fulana mãe, que tá chegando aí, que tá, então assim, abre os braços e É uma deixa ela. travessia, né? Você Deixa não vai ela sair. ir. Nunca, independente da via, você Não. nunca vai sair a mesma Não do vai. outro lado. Não vai.
Não vai. E eu acho muito impressionante, assim, que até mesmo nessa fala, né, de dê as boas-vindas pra mãe, mas eu vou além dessa questão, porque sim, a gente dá as boas-vindas pra mãe, mas além disso, nós como mulheres, se a gente se isolar de tudo, se a gente isolar todos esses papéis, nós como mulheres a gente mudou. Você mudou a tua essência, você mudou quem você é. Não tem como ter passado por essa experiência, e eu falo isso assim, né? Isso com relação a diversas situações na nossa vida, a situações tanto boas quanto ruins, mas situações que são muito traumáticas, situações que são muito difíceis, ou situações que aquele momento assim de completo êxtase na tua vida, são momentos que nos mudam, que mudam a nossa essência. E a gente não volta a ser quem a gente era. Então, em algum momento da nossa conversa, a gente estava falando sobre essa questão, né, de tentar buscar a mulher que eu fui lá atrás. Você não vai encontrar a mulher que você foi lá atrás. Buscar o corpo que eu tinha. Talvez você encontre um corpo parecido, mas ele não vai mais ser o mesmo, porque mesmo que ele aparente ser o mesmo, mesmo que você consiga chegar num lugar muito parecido fisicamente, aquele corpo agora, ele carregou um bebê. E talvez agora seja muito melhor, né? Porque a gente fica assim com uma ideia de que, mas antes era melhor, não só em relação ao corpo, né? Mas por que não pode ser melhor agora? Né? Porque eu acho que a gente sempre tá numa construção na vida. Tipo, a gente tá numa construção. Então, daqui a um ano, eu espero que eu olhe pra Isabela agora e eu pense, nossa, eu tô melhor. Com certeza. Né? E a maternidade, pra mim, pelo menos quando eu me tornei mãe, a minha primeira, né, o meu primeiro puerpério foi muito difícil. A Isa sabe da história, assim, eu tive depressão pós-parto, então foi um puerpério muito difícil, muito complicado ali, os primeiros meses. Na minha cabeça veio até aqueles pensamentos do tipo, será que eu nasci pra isso? Será que eu deveria mesmo ser mãe? Será que eu fui fazer da minha vida? Todos esses pensamentos, o clássico da depressão pós-parto veio todos. E uma coisa que eu falo assim, que uma coisa que mudou do momento zero, né, do momento 1 ali, Vicente nasceu, é aquela sensação de leoa, né? Então, eu sempre fui, como eu falei, sempre fui muito menininha, muito calminha, muito docinha, muito... E aí, essa parte da leoa aflorou em mim. De uma maneira muito eu também. Eu continuo sendo docinha, calminha e tudo mais. Mas, por exemplo, como eu contei ali a situação, talvez eu não vou bater boca com a pessoa, mas eu também não vou deixar ela falar coisas, por exemplo, pro meu filho, que eu sei que vão influenciar na vida dele, alguma coisa assim. Eu vou simplesmente retirar ele dali, eu vou fazer movimentos que antes eu não faria, que antes eu ficaria muito dodói, né? Muito, eu vou machucar a pessoa, a pessoa vai ficar chateada comigo se eu fizer isso. Hoje não, e isso eu falo assim, mesmo com depressão pós-parto, mesmo com tudo que eu vivi ali, foi a partir do momento que eu atravessei aquele portal, que aquilo ali mudou, que eu me tornei mãe, aquilo ali pra mim fez uma diferença enorme. Era tipo, eu vou defender essa cria aqui. Então é completamente normal, né? Você não se perceber mais antes e se abrir pra uma nova mulher mesmo. Eu lembro logo quando o Flor nasceu, eu abri uma caixinha de perguntas, sei lá, na primeira semana. E me perguntaram isso, você sentiu que alguma coisa mudou depois que você se tornou mãe? Bom, fazia uma semana, né? Então, assim... E eu lembro que eu respondi e falei assim, não, eu sinto que eu sou a mesma pessoa, e eu realmente sinto que eu sou absolutamente a mesma pessoa, mas muito mais leoa. Muito mais, tipo, segura, muito mais, assim. Isso. Se eu quiser, eu consigo, às vezes eu não quero, mas se eu quiser, eu posso, eu consigo. Isso. Então enfrentando a vida mais de frente, assim, né? Próxima pergunta. Qual? Essa? Bebê de 4 meses, me sinto culpada em me cuidar. É bem comum, né? É bem comum, assim como a gente falou que essa culpa, quando a gente não trata ela, quando a gente não olha pra ela, ela pode se estender para muito além dos 4 meses, né? Isso pode ganhar uma proporção muito maior aí. Mas, especialmente ali no começo, ela tem essa proporção grande também, porque a gente está falando de um bebê que exige muitos cuidados. Em geral, com 4 meses, a gente também está falando de cuidados, alguns cuidados
que realmente cabem só à mãe. Ao contrário de quando eles vão crescendo um pouco, que eu consigo deixar um tempinho com a avó, que né, não tá mais às vezes amamentando, ou pelo menos quando tá amamentando não amamenta mais tão frequente. Então, 4 meses ainda é um período que a mãe e o bebê estão ali numa sincronia, Numa adaptação. numa adaptação com a vida, mas eu digo muito assim, num momento muito juntinhos, muito Dependente, assim. muito dependente. E aí, nesse momento, eu acho que isso se agrava um pouco, porque realmente vem essa questão do se eu vou me cuidar, eu tô necessariamente abrindo mão de um período que eu poderia estar com ele, eu poderia estar fazendo outra coisa, porque entra aquela a frase antiga, né, de a mãe tem que dormir quando o bebê dorme. E aí tem até um Reels que mostra assim, né, a mãe dorme quando o bebê dorme. Aí a mãe tá caminhando com o carrinho, daí o bebê dorme, daí ela só se tira no chão, assim, né, tipo, como que faz isso? Isso não existe, né? Então, quando a gente tá nessa fase, além do cuidar do bebê, tem todas as outras tarefas. A culpa por não conseguir preencher, por não conseguir cumprir com todas as tarefas, pode ser uma culpa muito grande. Quando a gente fala disso, a gente está falando, além de tudo, da questão de entender que muitas vezes eu não vou dar conta de tudo, ou que eu preciso pedir ajuda, ou que eu preciso pedir para minha rede de apoio. Também aqui entra a história, né, da amiga, da visita, da tia, que se quer ir visitar o bebezinho, não vai esperando um café, vai esperando lavar a louça, passar um pano no chão, ficar com o bebê para a mãe poder subir, se cuidar. Então, essa culpa, como eu tinha falado antes, né? Então, olha para ela ali como a chuva, como algo que vai vir, tá tudo bem vir, mas que a gente tem que lidar com ela. Não adianta a gente ignorar ela e fazer de conta que ela não existe, porque ela não vai desaparecer sozinha. Lidar com ela, pedindo ajuda, tentando ter essa ajuda para cumprir as coisas que você acha importante e muitas vezes priorizar, né? Então assim, se a louça vai ficar na pia, infelizmente a louça vai ficar na pia, mas no momento que eu tiver para me cuidar, eu vou tirar um momentinho para me cuidar, porque a gente tem que entender que a saúde mental dessa mãe é mais importante do que a louça limpa. E uma mãe bem, o neném automaticamente vai estar bem também. Bem, né? Se salva para salvar o bebê. Exatamente. Tem tratamento de psicologia perinatal pelo SUS? Tem, mas é difícil. Como algumas coisas assim, né? O SUS, eu sou aquela grande apoiadora do SUS, assim, eu acho que o SUS nos salva em muitos contextos. Ele tem muito tratamento que está disponível e que a gente nem sabe, mas assim como em algumas cidades você vai encontrar grupos de educação perinatal, grupos de acompanhamento de psicologia pré-parto. Então existe, mas não é todo, como não é ali obrigatório, então não é todo lugar que você vai ter. Nos casos mais graves, existe sim a possibilidade de pedir ajuda e ter um encaminhamento. Eles encaminham para acompanhamento psicológico. Como muitas coisas no SUS, às vezes você entra numa fila. Além disso, se a ideia é um acompanhamento gratuito, né? Porque às vezes pergunta do SUS especificamente, o SUS é uma situação, mas gratuito já é outra. Gratuito, aqui em Cascavel, a gente tem as universidades que fazem um trabalho bem legal, assim. Se eu não me engano, a Univel, a FAG, até no São Lucas, se eu não me engano, tinha uma época que estava tendo um grupo de pré-natal psicológico. Mas então, enfim, vale a pena, né? Se for em busca de um atendimento psicológico gratuito, vale a pena buscar nas universidades, porque normalmente tem esse acompanhamento. Legal. Que legal.
E é isso, então. Vamos se encaminhar para o final, que o nosso papo tá bom. Se for deixar, a gente vai falar. Não, Vai conversamos. embora. Gente, é o nosso primeiro podcast sobre maternidade, né? Exato. Focando mais na maternidade mesmo e sobre esse tema importantíssimo, né? Então, tá tudo bem não dar conta de tudo sempre, tá tudo bem buscar ajuda, tá tudo bem contar com a rede de apoio. Isso faz com que seja uma maternidade um pouquinho mais leve, mais tranquila, né? E faz bem pra absolutamente todo mundo. Exatamente. Conhecer as nossas limitações e nos conhecer faz uma diferença enorme nesse processo. Então, saber aonde está a minha limitação e saber também aonde está o meu prazer, aonde está aquilo que me revigora, vai fazer com que eu consiga encontrar mais fácil, talvez, um equilíbrio aí nessa caminhada. É Legal. isso. Ju, Muito obrigada, Ju. pela A gente presença. adorou. Com Também certeza você adorei vai estar voltar aqui. outras vezes. Exatamente. Né? Com todo o prazer do mundo. Que é dando conhecimento mesmo que a gente. E assim, tem muitos assuntos que englobam a maternidade, então com certeza vai voltar. Muito obrigada. Muito Obrigada obrigada. a vocês, meninas. E se inscreva no canal, deixa o like, deixa o comentário, mande suas perguntas e até o próximo.